Bom dia, queridos. Glória a Deus, estamos juntos, hein? Experimente Atos. Quantos aqui já se inscreveram para fazer Atos esse ano aí? Temos um grupo aqui? Amém? E pergunte a quem está ao seu lado, por que você ainda não se inscreveu? Eis a questão, não é? Eis a questão. Uma pessoa fez um comentário no domingo passado. Eu fui ministrar lá na igreja do pastor Luiz, lá em São Cristóvão, né? Na nossa Academia da Fé lá de São Cristóvão, e ela fez um comentário, estava assim, eu, a esposa do pastor Luiz e tal, mas vocês falam tanto da Atos, por que vocês exaltam assim tanto essa escola, né? Não estamos exaltando a escola, estamos exaltando o Espírito que há nessa escola, que é o Espírito de Deus. A Atos, na verdade, é uma escola do Espírito Santo. Diga isso comigo, escola do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o maior professor dessa escola, que nos ensina, que nos revela a palavra, que levanta dentro do nosso coração a palavra revelada. O que é essa palavra revelada? É a voz do Espírito Santo, tirando aqui das páginas da Bíblia a letra, o texto de papel, e o Espírito Santo faz essa palavra explodir aqui dentro de você, de um modo sobrenatural, porque é de Deus, as coisas de Deus, né? Elas são nesse nível, é sobre o natural. O natural é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós lidamos, obrigado, Alexandre, no nosso dia a dia. Mas o sobrenatural é a palavra, é Deus, então está acima daquilo que nós vemos. Nós cantamos aqui, né? Nós não nos guiamos por aquilo que nós vemos, mas nós somos dirigidos por aquilo que nós cremos. É crença gerada, avivada dentro do nosso coração, pelo Espírito Santo. Essa é a grande diferença da escola Atos, que você não vai vir aqui para aprender a fazer uma homilética. Gostou da homilética? Né? Seminário normal, você vai aprender homilética, você vai aprender filosofia, muita filosofia, né? A hermenêutica. O que é hermenêutica? Um nome bonito, né? Mas o Espírito Santo na Atos, ele vai te ensinar a pegar aquilo que você ouve, colocar em prática e ver o resultado. Nós tivemos uma aluna ano passado, pela primeira vez cursando a Atos, foi convidada por um casal aqui da igreja, e ela com um pai enfermo, e ouvindo a palavra, ouviu o primeiro trimestre, as aulas do primeiro trimestre aí, né? E ela falou assim, eu vou botar isso em prática, meu pai está enfermo, e não deu outra, gente. Ela falou, olha, a oração dela, eu me lembro do testemunho dela no ano passado, a oração dela foi uma oração assim, do coração, sem nenhum formalismo, mas ela orou assim, olha, eu estou crendo nisso tudo que eu estou ouvindo, então, no nome de Jesus, meu pai, você é curado, você é livre dessa enfermidade e tal, tal. Quando ela veio dar o testemunho, ela falou, pastor, eu não sei como é que Deus ouviu aquela oração, mas eu sei que ele ouviu e o meu pai foi curado. Então, gente, na verdade, o tempo que nós convivemos com Deus, ele vai, vamos botar assim, já viu os navios, como é que ficam com aqueles mariscos, aquelas coisas agarradas nele, né? É o peso da religiosidade, é o peso das coisas humanas, é o peso do costume, né? Quando você sai da sua casa e vem para a igreja, você precisa vir debaixo de uma certeza que o Espírito Santo ele vai ministrar ao teu coração, que Deus ele quer falar ao teu coração. Quando nós nos acostumamos, não é domingo, está na hora, se veste, toma aquele banho, todo mundo tomou banho, graças a Deus. Ah, glória a Deus, olha aí, né? Então tem uma pessoa cheirosa aí do seu lado, né? E chegamos aqui, encontramos batemos papo e tal, e já está na hora do culto, né? E entra assim, hoje eu vou encontrar a fulano, vou encontrar o Beltrano lá, os meus irmãos, vou aproveitar, vou bater um papo com eles lá,
E não chegamos muitas vezes aqui com aquele foco assim, o que Deus vai falar ao meu coração no dia de hoje? Senhor, eu estou na expectativa daquilo que Tu vais fazer na minha vida, na minha casa, na minha família, no dia de hoje. Então nós devemos chegar, né, quebrando essa coisa da religiosidade, essa casca da religiosidade, nós devemos chegar trazendo uma expectativa do poder de Deus se manifestar na minha vida, na tua vida, mudando situações, transformando situações. É esse o nosso coração. Esse coração é o coração que tem fome, que tem sede, e que diz assim: eu não estou conformado com isso que está acontecendo, eu sou uma pessoa que quero mais, eu quero o novo de Deus. Diga comigo, novo de Deus. Deus, Ele tem algo novo para você todo dia, a cada novo dia, e nós entramos nessa batida, e aí começam a vir e acumular aqueles fardos, aquelas coisas que você vai se acostumando, mas não tem que se acostumar. Aquela doença, aquela coisa recorrente, sempre tem uma crise, sempre tem um problema, um desentendimento. O pastor Elinho estava falando aqui de relacionamento. Como é que o relacionamento é difícil lá no meu ambiente de trabalho, e Deus está querendo trazer o novo. Deus está querendo vir com o martelinho dele, vai aí, vamos quebrar esse marisco aí, essa crosta agarrada em você aí, para você experimentar do meu poder no ambiente de trabalho, na tua casa, na tua vizinhança. E aí você passa a deixar de ser uma pessoa medrosa. Medo é um espírito. Quantos já leram o livro aí do pastor Elinho? Pouca gente, hein? Passa lá na livraria, lá, dá um livro aí do pastor Elinho, por favor. E ali tem toda uma direção do Espírito Santo de Deus que vai abrindo os teus olhos e vai te dizendo: poxa, eu achava isso aqui tão natural, mas agora eu estou vendo que é espiritual. Então a Atos, ela experimenta exatamente disso. É a liberdade do Espírito Santo levantar e trazer coisas ao teu coração, que você vai parar, pensar e dizer assim: eu não posso aceitar isso como naturalmente se mostra. Eu preciso ter a visão da palavra de Deus, eu preciso ter a direção da palavra de Deus para a minha vida. E o Espírito Santo colocou, está no on, colocou esse tema aí, é isso que nós vamos abordar, e dentro desse tema aqui, nós vamos pincelar várias coisas que são importantes para nós hoje e que são tratadas nas aulas da Escola Atos. Escutar ou ouvir? O que é que você tem feito mais? Pastor, tem diferença? Nós vamos ver na palavra que tem diferença sim, né? Entre escutar e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e ouvir Deus falar, e meditar na palavra e ver que a palavra é real, que o Espírito Santo é real, que o nosso Deus, Ele é real, não é? Então, o versículo que nós vamos trabalhar é esse aí de Romanos capítulo 10, você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Romanos, o capítulo é o de número 10, e esse versículo é muito conhecido aí, o versículo de número 17, e assim, a fé, ela vem, diga comigo, a fé vem, né? Mas tem aqui como ela vem, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra de Deus, e o ouvir a pregação, conforme está no texto aí, né? Ele vem pela palavra de Cristo. Então esse versículo aponta para nós um princípio, que a palavra de Deus é geradora de várias coisas maravilhosas de Deus na nossa vida. E nós poderíamos dizer assim: olha, e a nova
criatura e a nova criação, a realidade da nova criatura vem por ouvir, e o ouvir o ensino, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Nós poderíamos dizer assim, olha, a fé em si, ela vem porque eu preciso ouvir essa palavra, eu preciso receber essa palavra no meu coração, para a minha vida ser transformada. Então a Bíblia, por exemplo, diz que nós fomos gerados em Cristo Jesus, ou seja, uma nova realidade, um novo momento, aonde nós começamos a discernir as coisas antigas, a nossa natureza antiga, onde nós vivíamos só pela humanidade, só pelo que víamos, sentíamos, começa a se distinguir de uma realidade espiritual, de percebermos, depois que Jesus ele entra na minha vida, e eu tenho o entendimento da palavra, eu começo a crescer nesse entendimento, e aí eu descubro que em Cristo, eu fui feito uma nova criatura, uma nova criação, e criados em Cristo Jesus para boas obras, não mais para obras falidas, não mais para obras humanas, ou obras de entendimento humano. Quando nós lemos aqui que a fé ela vem, não é? Eu poderia dizer assim para você, olha, a cura vem por ouvir a palavra de Deus, e essa fé para crer na cura e receber cura, ela vem por meio da pregação, da revelação da palavra de Cristo, que por exemplo está escrito, que Jesus na cruz do Calvário, ele tomou, ele carregou sobre ele, na vida de todo o que crê, ele carregou com todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas feridas de Jesus, e pelo que fizeram com o corpo de Jesus, nós fomos curados, libertos das dores e das enfermidades. Mas no dia a dia, nós nos acostumamos a carregar uma dorzinha em algum lugar, e achamos, é natural, por causa da idade. Fala para o aluno que está aí do seu lado, não se acostume com esse negócio de idade não. Por falar em idade, me lembrei, né? Olha, quinta-feira que vem, pastor Elinho vai estar dando continuidade, né? Por que você está rindo, gente? Ah, então essa você não vem agora? Essa? É na quinta depois do carnaval. Ah, então está explicado, tá vendo? Então, quinta-feira que vem, temos a nova geração ministrando a palavra de Deus. E na outra, o pastor Elinho vai continuar, preparados até o fim, não é? Então, esse negócio, não, é da idade, é normal. Quem disse? Quem disse que da idade, aliás, é tema do livro do pastor Elinho, né? Um dos capítulos lá fala exatamente sobre isso, né? Quem tem medo da morte? Pastor, esse não é assunto para hoje. Mas eu já estou com, sei lá, né? 80, 90, pastor, já estou me preparando, prepara para viver. Mas pastor, com 90, Você sabe que o serviço de Moisés começou aos 80 anos? 80 anos ele foi convocado por Deus para ser libertador do povo de Deus. Tem gente hoje com 80 anos que está dizendo, eu já estou devagar, eu já estou tirando o pé, não estou acelerando mais, né? Quem te falou isso? Porque o vigor de Deus está aí na tua vida. Tem que renovar a mente, aliás, é um outro tema, né? E a renovação da mente vem por ouvir a palavra de Deus e fazer a troca das ideias erradas, dos pensamentos errados, pelos pensamentos de Deus. Eu quero pensar como Deus pensa.
Eu quero que a minha mente esteja focada naquilo que Deus me revela, e Ele me diz, o modo como Deus pensa é o que eu vou pensar, porque eu sou filho. Quantos filhos temos aqui? Filhos da luz, não somos filhos das trevas. Filhos da luz, do entendimento, da revelação da palavra de Deus. E aí por aí vai. A fé, ela vai acontecendo. Você vai descobrir que essa fé, que vem pela pregação, ela diz que você tem autoridade no nome de Jesus. E autoridade no nome de Jesus, o que Ele fez nada mais é do que quando você entregou a sua vida nas mãos dEle, Ele te deu uma procuração espiritual nas tuas mãos, quando Ele disse, olha, no meu nome, vocês vão pregar o Evangelho. No meu nome vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. No meu nome vocês vão expelir demônios. E nós temos tudo isso aí. Então essa palavra que é espiritual, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser recebida, abraçada. Nós precisamos nos agarrar a essa palavra, porque é ela que vai fazer toda a diferença na nossa vida, né? Vamos passar aqui um pouquinho nesse tema aqui, ó. As palavras para ouvir e escutar, desde o Antigo Testamento, se referem não apenas a perceber um som. Ah, eu ouvi. Em alguma oportunidade eu ouvi isso. Mas sabe aquela história, né? Entrou por um ouvido e saiu, não ficou aqui. E eu quero focar isso aqui com você nessa manhã. Porque a palavra, ela precisa ser ouvida, crida, para que essa semente caia na boa terra do nosso coração e tenha a oportunidade de transformar a nossa vida, né? Então, nos dias de hoje, nos dias atuais aí, nós somos empurrados a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu paro para imaginar, nós estamos aqui na live de oração, né? E a live de oração é naquele horário do meio-dia. E meio-dia ainda, eu sei disso, tem muitas mães aí, ou que o filho está chegando do colégio, ou vai para o colégio no horário da tarde, ou está preocupada com o almoço, e às vezes eu falo assim, pare essa horinha para você dedicar a Deus. Por quê? Nos dias de hoje, você está lembra aquele ditado antigo? Um olho no padre e outro na missa? Quantos lembram desse ditado aí, né? Nosso ditado aqui é um olho no pastor e o outro no que está acontecendo em volta, né? Ah, eu liguei na live de oração, mas olha, eu estou fazendo aqui um tempero, eu estou lavando alguma coisa. Nos dias de hoje é assim. Olha, você tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Você tem que realizar, eu estou ouvindo lá, eu pego um pedaço, aí presta atenção aqui numa outra coisa, já fugiu o complemento da oração, a sequência da oração. Ah, pastor, eu gosto daquela hora, então, que quem estiver ministrando a música tá tocando, porque aí eu louvo enquanto eu estou fazendo, mas nós estamos fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e não estamos prestando a devida atenção que nós podemos e devemos prestar da parte de Deus, daquilo que Ele ministra ao nosso coração. Então, frequentemente, tentamos escutar enquanto nos concentramos em outras tarefas, né? Quantos aqui fazem isso naturalmente, sem perceber? Levanta a mão aí. Pode levantar a mão aí, né? Ah, pastor, de vez em quando, eu sei que de vez em sempre, né? A gente faz isso. É a mesma coisa, você tentando dirigir o carro e de olho no celular. Não dá certo, vai bater, ou vai fechar alguém, ou vai prejudicar o motociclista que está passando do teu lado ali, né? Ontem nós estávamos voltando para casa, aí um carro na nossa frente, o carro, ia e vinha e tal, aí eu dei seta para ultrapassar, pisquei o farol e o carro está ali. Pô, está acontecendo alguma coisa errada, né? Aí você vai e começa a ultrapassar o carro, o cara está lá no celular ali na frente dele, ele olhando o celular, olhando para frente,
e totalmente desligado do que está acontecendo à volta dele, né? Então isso aí é uma realidade. Tentamos escutar enquanto nos concentramos em outras tarefas. Diga comigo, não funciona. E não funciona por quê? O foco fica dividido, principalmente em relação à palavra. Se você estiver escutando aqui a pregação da palavra e o teu pensamento está no almoço, você já está perdendo. Se você estiver escutando aqui, pastor, eu vim para esse primeiro culto, porque daqui a pouco eu vou para casa, vou pegar minha toalha, meu calção de banho e vou para a praia. Você já está com a cabeça lá na praia, mas está aqui dentro. Não funciona, porque você está ouvindo e a mente girando em outras coisas. Podem até ser pensamentos de ansiedade, de preocupação de alguma coisa aí. Mas para ouvir a palavra de Deus e focar naquilo que Deus está ministrando ao teu coração. O Espírito Santo, ele levanta como ninguém isso na Atos no nosso coração. Então, na Bíblia, ouvir e escutar enfatiza o ato de escutar, entender e o que mais? Obedecer. Vamos falar isso junto aí? Escutar, entender e obedecer. Eu preciso escutar a palavra que vai transformar a minha vida. Eu preciso deixar o Espírito Santo trazer essa palavra como uma realidade para dentro do meu coração. E aí ela vai ser uma palavra crida dentro de você. E essa palavra crida, pastor Alinho leu aqui, ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ou oramos. Ela tem esse poder de fazer muito mais. Então eu preciso escutar, entender e obedecer. Isso é uma obra do Espírito Santo, que vai bater a porta do teu coração e que vai chamar a tua atenção para esse poder que é dele, é o poder de revelar a palavra. Porque no momento certo, o próprio Espírito Santo, ele vai trazer à tua memória aquilo que vai gerar esperança em meio a uma afronta, em meio a um problema ou uma dificuldade que surgir na tua vida. Agora, como é que o Espírito Santo vai trazer à tua memória, se você escutou mais ou menos, não entendeu nada, se não entendeu, não obedeceu? Então, o Espírito Santo é esse agente. Ele chama, ele puxa o foco para ele na palavra, e ele revela essa palavra dentro de você. Revelando essa palavra dentro de você, você vai dar passos na direção da palavra de Deus, porque aí você ficou focado. Você ouviu Deus falando ao teu coração, ficou focado, e você começa a agir na palavra. Quando você começa a agir na palavra, a tua vida se transforma, a tua casa, o teu trabalho, o teu entendimento de prosperidade, de vida, enfim, tudo relacionado com isso que nós estamos falando aí, né? Então, na Bíblia, ouvir não é simplesmente receber um som, mas envolve obedecer ativamente e se dedicar para entender aquilo que Deus está falando ao nosso coração, ministrando a nossa vida. É interessante, eu vou botar aqui um texto do Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Aliás, segundo a nossa querida Neide, esposa do pastor Sérgio Oliveira, ela certa vez na Atos veio me fazer uma pergunta. E na Atos a gente aprende muito, né? Então, pastor, o senhor sabe quem é o médico do Novo Testamento? Eu falei, Lucas, né? O evangelista Lucas. E quem é o médico do Antigo Testamento? Eu falei, não sei quem é o médico. Aí ela virou para mim, Doutoronômio. Você acha que só eu faço trocadilho? Né? Aí eu falei, Neide, que profundidade. Captei. Captei a mensagem, né? E falei, vou usar, tá? Posso usar esse trocadilho? Então,
lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, e Deus, eu botei ali em letra destacada, né? Quando ele diz assim: escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E Deus, por meio do Espírito Santo, estava falando assim: olha, prestem atenção, porque vocês estão servindo ao único e verdadeiro Deus. Vocês estão servindo ao Deus que libertou vocês de um cativeiro, do Deus que está chamando vocês para tomar posse de uma terra prometida. Então aquele escute ali, não é, escutar, tá bom, Deus, né, Deus está... Isso vai se refletir quando os espias voltam lá de olharem a terra, né, uma boa parte talvez passou por isso aí, escutar, tá bom, o Senhor tá legal, o Senhor é Deus, né, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e com toda a sua força. Uma boa parte escutou aquilo, e disse, tá legal, o Senhor é Deus, eu já sei que o Senhor é Deus, mas 2 homens escutaram e prestaram atenção, e disseram assim: se Deus nos prometeu dar uma terra, esse Deus a quem eu sirvo é o único Deus, eu vou amá-lo com o meu coração, com a minha vida, com o meu entendimento, com os meus sentimentos, com o meu pensamento e com as minhas forças. Pelo menos no coração de 2 ali fica bem claro que eles ouviram e que eles falaram assim: se Deus prometeu, então nós vamos entrar nessa terra que Ele está nos dando por promessa. Mas o foco ali é: escute, preste atenção, porque vocês estão servindo ao único e verdadeiro Deus. Ele é o Deus que nos capacita, que vai capacitar vocês para tudo o que Ele tem prometido dar a vocês. Isso vale para os nossos dias de hoje. Ele é o Deus que nos capacita, né? Ouve com atenção, Israel, e nós poderíamos dizer hoje: ouve com atenção, escola, ouve com atenção, igreja. O Senhor é o único Deus, não há outros deuses. E muita gente que já passou pelas igrejas, não é? Aparentemente entregaram a vida. A gente recebe notícias que hoje tem muito ex-crente, já ouviu falar nisso? Ex-crente, né? É como se dissesse assim: eu sou ex de Jesus. E essas pessoas que já passaram pelos bancos da igreja estão retornando ao caminho do mundo, estão retornando ao caminho de religiosidade, estão retornando a caminhos de feitiçaria e de outras coisas aí que estão por aí. Mas por que essa gente veio, ouviu, aparentemente entregou a vida para Jesus e agora está em outro caminho? Porque ouviu com o ouvido e saiu pelo outro e não entendeu que o Senhor é o único Deus e verdadeiro Deus. Não recebeu dentro do coração que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Como é que eu vou andar atrás de outros caminhos, ou seguir outros caminhos, se o meu Deus é o único e verdadeiro Deus? Ele mesmo se revela na palavra, né? E o texto diz ali, obedeçam aquilo que vocês ouvem, igreja, nós somos o Israel de Deus hoje, né? Obedeçam aquilo que vocês ouvem, e nós precisamos ter esse entendimento. Um outro texto aqui de Provérbios, capítulo 4, versículo 20, diz assim: meu filho, escute. E quando o Espírito Santo coloca ali, escute, ele está chamando a atenção para algumas coisas ali, meu filho, escute as minhas palavras. E ele diz, reforça, preste atenção aos meus ensinamentos. Por quê? O caminho de Deus, ele é perfeito, e o ensinamento do Senhor para a nossa vida nos leva para a eternidade. Então ele não está dizendo ali uma brincadeira, ele não está falando alguma coisa: aí filho, presta atenção aí, tá legal, valeu, hein?
Não, ele está dizendo assim, dá foco. Presta atenção naquilo que eu estou te dizendo. E quando ele começa a falar isso aqui, se você observar o texto ali no entorno, ele vai falar de saúde. Olha, a minha palavra vai gerar saúde no teu corpo. Minha palavra vai fortalecer os teus ossos. A minha palavra vai esclarecer, vai dar entendimento, vai dar habilidade para você lidar em situações no teu dia a dia. É amplo, é abrangente o foco que ele pede ali, falando, né, ao filho dele. Deus manda esse recado para nós: escute as minhas palavras, preste atenção naquilo que eu estou te ensinando, naquilo que eu estou trazendo para a tua vida. É Deus chamando a nossa atenção, e o Espírito Santo, ele quer fazer isso na tua vida, na minha vida, né? Nós já estamos há um bom tempo aí fazendo Atos todos os anos aí, e quanto mais ensinamos, mais aprendemos, e o Espírito Santo sempre tem algo novo, a começar por nós aqui no púlpito, pelos professores. O Espírito Santo sempre tem algo novo atrás, ele revela, ele mostra, e nós somos todos edificados, porque paramos para ouvir aquilo que Deus ele tem para nós, não é? Ele diz ali: filho, olha, atenta para as minhas palavras, inclina os seus ouvidos. Você prestou atenção que ouvir ali, ele vai mais fundo e diz assim: inclinar o ouvido, o quê? Como é que é? Era como se ele estivesse falando: tem muito barulho aqui à tua volta, mas espera aí, inclina o teu ouvido. Faz assim com a sua mão. Pastor, isso é coisa de velho. Mas presta atenção. Presta atenção naquilo que Deus está ministrando, naquilo que Deus está levantando aí dentro de você. A fé, ela vem pelo ouvir. Eu preciso prestar atenção, inclinar os ouvidos para aquilo que Deus está dizendo. A voz de Deus, ela precisa se distinguir entre todas as outras vozes que estão à nossa volta. O apóstolo Paulo, ele comenta isso, né? No mundo há muitas vozes falando. Sabe, se nós fizéssemos uma experiência aqui, de alguém ligar o celular, botar uma música ali, um outro botar uma pregação, um outro botar aqui uma leitura bíblica e tal, no meio disso tudo aqui, daqui a pouco a tua mente está girando. Peraí, aquele louvor, não, peraí, aquele salmo, olha lá. Muitas vozes, né? E o mundo, ele procura gerar exatamente isso, mas o Espírito Santo, ele levanta o nosso coração, dizendo: inclina o teu ouvido e foca, presta atenção naquilo que Deus está falando, né? Então é possível que uma pessoa tenha ouvidos e não esteja escutando o que Deus está falando. É possível que uma pessoa esteja, sabe, numa situação, numa fase da sua vida, em que ela tem ouvidos, ela ouve bem, tem boa audição, mas ela não está conseguindo ouvir aquilo que Deus está falando. Isso me lembra de Jairo, né? A gente sempre... Jairo é um exemplo tremendo, né? Porque Jairo, aquele pai, ali estava a figura de um pai, pedindo a Jesus para ir na casa dele, porque a filha dele estava com uma doença mortal. E Jesus falou para ele: olha, eu vou com você. E eles começaram a caminhar para a casa de Jairo. Aconteceu entre essa resposta de Jesus, eu vou com você para a tua casa, que a mulher do fluxo de sangue, ela, no meio daquela multidão toda, ela toca em Jesus, Jesus sai poder, ela é curada, e acontece todo aquele milagre poderoso, maravilhoso ali. E aí, quando sai então para dar continuidade à ida para a casa de Jairo,
vem alguém com um recado. Muitas vozes no mundo, muitos recados, né? Você já observou que quando você quer dar foco a alguma coisa de Deus, logo surge alguma coisa ali para roubar a tua atenção, né? Logo acontece alguma coisa ali que alguém chama a tua atenção, ou fala alguma coisa, aí você, eu estava dando atenção aqui, mas alguém bateu na porta, uma campainha toca, sei lá, um barulho acontece, alguém vem com outro assunto ali, e naquele momento ali vem alguém da casa de Jairo, olha, Jairo, não incomode mais o mestre, não precisa mais que ele vá lá na tua casa, porque tua filha morreu. E essa questão do ouvir e de dar ouvidos é tão importante, que Jesus vira para Jairo imediatamente. Aquele homem tinha fé, tinha certeza no coração dele, e Jesus vira para ele, olha, não temas, crê somente. Jesus, ele manda uma outra palavra para anular aquela palavra negativa que Jairo ouviu, do recado, não adianta mais, o prazo acabou, olha, não tem como, tua filha já morreu. Jesus imediatamente, ele entra ali e diz, olha, não temas, crê somente. E eles continuam essa jornada. Jairo poderia bater no ombro de Jesus e falar, Jesus, muito obrigado pela sua atenção, o senhor se dispôs, tudo bem, curou, uma pessoa veio, foi curada, talvez se a gente tivesse chegado um pouquinho antes. Não! Jairo, ele dá ouvidos, ele inclina o ouvido para o que Jesus disse, não para aquilo que o servo que veio da casa dele disse. E eles continuam, e Jesus entra naquela casa, está todo mundo chorando, e Jesus, ele solta uma palavra ali, ei, parem de chorar, porque a menina não está morta, ela dorme. E aí todo mundo começa a gargalhar de Jesus, sabe? Talvez no mundo existam muitas pessoas à sua volta gargalhando da sua fé, fazendo chacota com a tua crença. O quê? Domingo você acorda cedo para ir pregar, domingo eu quero é dormir, domingo eu quero aproveitar, domingo eu vou viajar, domingo eu vou fazer isso e aquilo, e essas pessoas riem da tua fé, mas você está inclinando os ouvidos para aquilo que Jesus está dizendo ao teu coração, para aquilo que o Espírito Santo está falando aí no teu interior, e todo mundo ri. Jairo poderia, talvez envergonhado, dizer para Jesus, Jesus, espera aí, não é bem assim, não, tanto é que Jesus vai limitar quem vai entrar lá no lugar onde ele vai ressuscitar a menina. Entrou o pai, a mãe e Pedro, e o barquinho também, né? Pedro, Tiago, ele leva aquele pequeno grupo para lá, ressuscita a menina, manda alimentar a menina, a devolve aos seus pais. E aonde ficaram aqueles que estavam rindo de Jesus? Que não prestaram atenção, que não deram ouvidos ao que Jesus falou. A garota, ela não está morta, mas ela está dormindo. O quê? Que é isso? Quem é esse doido aí? Há uma diferença, porque tem muita gente ouvindo. E na Atos, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer ao teu coração aquilo que é o foco, aquilo que é a diferença entre você meramente escutar, ouvir e escutar e inclinar os seus ouvidos para aquilo que Deus está falando. Então Jesus, ele está nos incentivando a escutar, obedecer e viver ativamente por sua palavra. Será que você tem prestado atenção nisso? Porque na Atos isso vai ser levantado pelo Espírito Santo dentro do teu coração. É o próprio Mestre, é o próprio Jesus
que está trazendo esse incentivo para o nosso coração e a nossa vida, né? Ouvir e responder a palavra de Deus é o que nos leva a ter uma vida transformada. Fala comigo, ouvir e obedecer. Respondendo a essa palavra é o que nos leva a ter uma vida transformada. Então, ouça com fé e responda com crença. A fé ela envolve uma ação. Eu ouço a palavra, creio nessa palavra e vou responder a essa palavra, uma ação correspondente. Uma ação que você vai dizer assim, né? É como Jairo, eu continuo prestando atenção em ti, Jesus, então vamos tocar para a tua casa. A menina não dorme, todo mundo, Jesus, eu continuo prestando atenção em ti. Uma fé que corresponde, uma atitude que corresponde e responde à palavra de Deus e responde a essa fé que é gerada no nosso coração quando nós recebemos a palavra. Então preste atenção aqui, ó. Aquele que apenas escuta a palavra e esquece rapidamente, não avança nem prospera. Você vai aprender isso na Atos. Aquele que apenas escuta a palavra e esquece rapidamente. Ouvir é ouvir, mas não fez muita diferença em ter ouvido ou não ter ouvido. O Espírito Santo, como ninguém, ele usa essa ferramenta. Em cada aula você vai experimentar do poder de Deus sobre a tua vida. Pastor, não entendo. O que acontece diferente na Atos? É a ação do Espírito Santo de Deus, que faz você ouvir e aquela palavra que você ouviu não vai apagar, ela vai ficar ali, pulsando dentro de você. E você vai conversar com aquela palavra ali. Na verdade, a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo é como um espelho, que você ouve, não sei a situação que você está passando na tua vida, mas você ouve, e aquela palavra tem tudo a ver e tudo a falar sobre a situação que você está enfrentando na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. E aquela palavra continua queimando ali dentro de você, e você vai falar com aquela palavra, que é a palavra de Deus, que é o Espírito de Deus dentro de você, ministrando. E aí você não esquece rapidamente. Você aprende a conviver com a palavra e você vai dar passos de fé na direção daquela palavra e obter resultados que são resultados sobrenaturais e são resultados do Espírito Santo para a tua vida, para aquilo que você está recebendo de Deus no teu coração. Olha um texto aqui, Mateus capítulo 13, parábola do semeador aí, versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, vê se aqui não está retratada a diferença entre dar atenção e não dar atenção. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Opa, palavra boa, hein? Mas, diga comigo, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. E quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo diz, não adiantou nada, aquela palavra que o pastor pregou lá, não, isso aí, bobagem, e até mesmo o inferno vai levantar muita gente perto de você para dizer, que isso, rapaz, você em pleno século 21 está crendo nisso aí, está confiando desse jeito aí, se não tem raiz, se esquece logo, como é que você vai experimentar do milagre de Deus, e da mudança, e da novidade de vida, e do poder, e da autoridade, e da fé, e da cura, e da libertação?
de tudo aquilo que Deus nos revela na sua palavra. Não tem raiz, sendo de pouca duração. E Deus, Ele não é um Deus de dar alguma coisa de pouca duração. A palavra que sai da boca de Deus, ela nunca volta vazia. Mas se nós esquecermos dela, não vai gerar resultado. Não vai gerar mudança, né? Tiago, ele fala isso lá no capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra. Eu ouço a palavra e coloco essa palavra em prática, e não somente ouvinte, enganando a vocês mesmos. Você percebe que há uma diferença? Eu ouço, eu creio, é revelado, eu pratico e eu busco. Isso gera mudança na minha vida. As coisas mudam na nossa vida, pelo poder do Espírito Santo, pela palavra revelada ao nosso coração. E tudo aquilo que não é de Deus vai sendo purificado, e Deus vai mostrando e dizendo: olha, tome essa atitude aqui, olha, mude esse teu tipo de pensar, olha, haja desse modo aqui. E se nós respondemos a palavra, ela gera mudança, ela gera cura, ela gera transformação, teu casamento é transformado, tua família é transformada, você passa a crer na salvação da tua família, porque a palavra está escrito lá, se falou para um, está valendo para todos aqueles que creem. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Aí o inimigo vem rindo de você: como é que você vai ter certeza que a tua família vai ser salva? O inferno lhe faz isso. Você já parou para observar? O pastor Aline também citou isso aqui hoje, né? Quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, e ele é tentado, ele responde com todo o Antigo Testamento. Era o que ele tinha. O verbo vivo está ali, as boas novas estão ali. Mas ele não reinventa nada, ele diz: Satanás, isso está escrito. Satanás, olha, está lá, vai vendo as respostas de Jesus, que você vai ver a resposta de Deuteronômio, você vai ver várias respostas ali dos profetas, da palavra que ele tinha no coração dele. Nós precisamos ter respostas às afrontas do inferno contra você, contra a tua casa, contra a tua família. É por isso que Tiago ele levanta isso aí, olha, precisamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Passou o tempo, gente, de você ser um mero esquentador de banco, de cadeira, não é? E de você dizer assim: eu quero mais, eu vou me inscrever na Atos, eu quero mais dessa palavra, essa palavra aí é poderosa, eu quero conhecer mais, eu quero ir mais fundo, eu quero mergulhar mais nessa palavra. Só aquele que age com base na palavra e persevera nela será bem-aventurado. Você sabe que a palavra bem-aventurado significa feliz, né? Então ali, age com base na palavra e persevera nela, né? Mateus, voltando lá a palavra do semeador, Mateus 13, 23, mas a que foi semeada em boa terra, diga assim, boa terra, diga assim, o meu coração, é essa boa terra aqui, mas a que foi semeada em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Essa palavrinha aqui, compreender, não é? Eu me aproprio daquilo que Deus está ministrando ao meu coração. A palavra é para você, é para mim, é para todo aquele que crê. Eu tomo posse dessa palavra, é diferente. Eu não sou um mero ouvinte, mas eu sou um ouvinte que pego essa palavra e coloco em prática, acato como voz de Deus para a minha vida, abraço essa palavra. É a que foi semeada em boa terra. É o que ouve a palavra, a compreende. Este, o que acontece com ele? Frutifica. E produz a 100, a 60 e a 30 por um.
porque não simplesmente ouviu, mas deu ouvidos, né? E Tiago também vai falar isso aqui no capítulo 1, versículo 25, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita é a palavra de Deus, aquele que presta atenção na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, o que vai acontecer com ele? Esse, está ruim de ler ali, gente? Esse será bem-aventurado no que? Resultado da palavra no dia a dia. Então, queridos, essa é a proposta que nós temos. Pega o teu celular aí, ó, escaneia esse QR Code aí, porque é para a tua inscrição, para você vir. O Espírito Santo tem muito mais. Isso tudo que nós trouxemos aqui nesses domingos aí, foi alguma coisinha ali, mas o Espírito Santo tem muito mais a realizar na tua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Você tem que participar, você tem que fazer essa escola. Sabe, e aí a oportunidade aí. Pastor, mas olha, tem isso, tem aquilo. Oi, faz a tua inscrição. Você tem o link ali de acesso. Depois você vai resolver aquilo que aparentemente é um empecilho. Né? A gente brinca, uma brincadeira desde os primórdios da escola, né? No dia de aula, acontece de tudo para você não participar da aula. Corre até o risco. Quantos aqui tem cachorro em casa? Corre até o... Pouca gente tem cachorro. Quantos aqui tem gato em casa? Corre o risco. Pastor, eu tenho uma tartaruga. Quem aqui tem a tartaruga? Pastor, meu cachorro engoliu uma pilha. Você desde o início da escola, né? Não, sempre se renova, né? Eu estava... Ainda tem pilha, bateria. Eu estava me preparando para ser, o meu cachorro engoliu a bateria, uma pilha lá, e eu tive que, olha, carregar com ele e fazer, ei, o inimigo vai fazer de tudo para tentar te atrapalhar. Esse QR Code aí é para você dizer assim, já dá o primeiro passo de fé. Eu vou fazer essa escola. Ah, pastor, mas tem um problema financeiro, tem isso, tem aquilo, não sei o que lá, né? Isso depois a gente arruma. Faz a sua inscrição. Dá esse passo de fé. Pior do que o cachorro engolir a pilha, é a tartaruga ter um problema cardíaco. Pastor, a minha tartaruga começou a ter um problema cardíaco lá, eu virei ela de cabeça para baixo, ia fazer massagem, mas como é que eu faço massagem, aquele negócio, aquela carapaça dela ali dura, tudo vai ser um impedimento. Mas dá esse passo de fé, se inscreve, o Espírito Santo vai fazer muito mais na tua vida. Vamos ficar de pé, queridos? Fique de pé, por favor. Feche um pouquinho os seus olhos, por favor. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, obrigado, Santo Espírito. Nós te exaltamos nessa manhã, porque Tu és o grande professor da Atos, Espírito Santo, maravilhoso, revelador, poderoso Espírito Santo de Deus, que mora em nós. Ah, Espírito Santo, essa realidade é tão levantada na escola. Tu moras em nós, nosso corpo é a Tua morada, é o Teu abrigo, é o Teu santuário. Tantos pensamentos contrários, tantas coisas, Tu estás habitando em nós, e a minha oração nessa manhã, Santo Espírito, é que Tu continues a ministrar, e que cada um de nós que estamos aqui, possamos aprender a inclinar os ouvidos e prestar atenção àquilo que Tu estás falando, porque é isso
que vai fazer toda a diferença na nossa vida, que vai mudar a história da nossa vida. Obrigado, Santo Espírito. Lá no livro de Apocalipse está dizendo que Jesus, ele faz, falando a uma das igrejas, um alerta, dizendo: ó, você não é frio, você não é quente. E ele está dizendo assim: ó, você é morno, Espírito Santo. Vamos quebrar toda a mornidão nessa manhã aqui, de darmos uma atitude, darmos um passo de fé, para escutarmos mais a tua voz, e termos a nossa vida mudada, transformada, recebendo cura do alto da cabeça à planta dos pés, o nosso corpo sendo avivado, vivificado, em cada instante, em cada momento da nossa vida. Espírito Santo, levanta dentro de cada um de nós aqui, que nós não somos somente cristãos enquanto estamos aqui dentro, mas que tu estás conosco lá fora, na rua, no trânsito, no mercado, no trabalho, na vizinhança. Tu estás conosco em todos os momentos, representantes legítimos de Deus, aqui nesse mundo. Revela, Santo Espírito, ao coração de cada um de nós que estamos aqui, que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é o grande rei de toda a terra. O príncipe desse mundo já está julgado, já está quebrado, já está condenado, mas que nada foge ao controle do Pai, nada foge do controle de Jesus, o Verbo vivo. Nesse amor que Deus tem por cada um de nós, que nos amou de tal maneira, que nos deu Jesus, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. O Espírito Santo poderoso,